Um helicóptero militar despenhou-se no Ghana na noite de quarta-feira, matando os ministros da Defesa e do Ambiente do país. Segundo um porta-voz do Executivo Nacional, os dois governantes perderam a vida juntamente com outras 6 pessoas que também seguiam a bordo. O acidente, descrito como uma tragédia nacional, foi um dos piores desastres aéreos no Ghana em mais de uma década. Segundo as Forças Armadas do país, o helicóptero descolou da capital Accra e dirigia-se para noroeste, em direção à zona das minas de ouro em Obuasi. Pouco depois de sobrevoar a área na região de Ashanti, a aeronave desapareceu do radar, tendo os destroços sido localizados mais tarde. A causa do acidente ainda não é conhecida, segundo as Forças Armadas, e foi aberto um inquérito relativo ao incidente. As diferentes posturas da União Europeia em relação às guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza têm suscitado visões também elas divergentes. Em entrevista à Euronews, o antigo embaixador do Bloco Comunitário nos territórios palestinianos ocupados deixou críticas a Bruxelas. Sven Kuhn von Borsdorf entende que a posição dos 27 face a Israel está a minar a imagem dos Estados-membros junto do Sul global. Isso, diz, tem dificultado o estabelecimento de acordos comerciais com esses países. Segundo o diplomata, outra consequência é a falta de um apoio generalizado por parte das nações menos desenvolvidas à Europa na luta contra a Rússia. 2 countries, the Bahamas and Micronesia. These are the powerhouse of the global south supporting us in our just and legitimate fight against Russia. Meaning, people don't take the EU and the member states seriously when we pledge to actually support human rights and defend international law. If we want to regain our own moral credibility and legitimacy, we need to act against what we are seeing every day in Gaza. Unless we do that, we are losing our partnerships and our credibility across the world. Sven Kuhn von Borsdorf foi embaixador da União Europeia junto da Autoridade Palestiniana entre janeiro de 2020 e julho de 2023. Recentemente coordenou a iniciativa de enviar uma carta aos chefes de governo e às instituições do Bloco Comunitário. Nessa missiva, 58 antigos embaixadores europeus pedem ações contra Israel devido à situação atual em Gaza e na Cisjordânia. Deixam também algumas recomendações sobre como pressionar o Estado hebraico. We can act with what we call qualified majority, where at least 15 member states, representing about 2/3 of the European population, can actually decide on a matter of commercial policy to take action. And here we suggest that, for instance, we end or suspend all preferential trade arrangements with Israel. We also suggest and propose that all trade with the illegal settlements in Israel, meaning in the occupied Palestinian territory, is being stopped. Quando os talibãs tomaram o poder no Afeganistão em 2021, a vida das mulheres mudou radicalmente. Os passeios em parques, restaurantes e ginásios passaram a ser proibidos e o trabalho foi drasticamente restringido. Quanto à educação, as raparigas deixaram de poder estudar além da escola primária. Mas no meio da escuridão surge uma luz, um curso de programação online gratuito especificamente para mulheres. The problem is that in Afghanistan they are banned from the education, they cannot study, they cannot go and work outside, so I think this is the least that I can offer from my side as an Afghan citizen. Jafari chegou à Grécia ainda adolescente num barco vindo da Turquia. Não sabia falar inglês nem sequer ligar um computador, mas graças a um professor num abrigo para refugiados em Atenas, entrou no mundo da informática. I do ask about their health, what they're doing, how is the situation in Afghanistan, about their life under Taliban restriction and rules. But I've never asked them to open their cameras or to share their profile, to share their image. I've never done it, and I don't want to do it because I respect their culture. It's our culture, but I believe the person should not be led by circumstance, but should grow and get their dreams through every possible ways.
Atualmente, Jafari dá aulas a 28 mulheres. Todas elas estão a trabalhar a partir de casa para empresas na Europa e nos Estados Unidos. É o maior incêndio deste verão em França. Começou na tarde da última terça-feira no sul do país, na região montanhosa de Corbière, entre Narbonne e Carcassonne. Até agora consumiu mais de 16 mil hectares. Há registro de um morto, uma mulher na casa dos 60 anos e 9 feridos, incluindo 7 bombeiros. Uma pessoa está dada como desaparecida. 25 habitações foram danificadas. No terreno estão mais de 1000 bombeiros, apoiados por 600 viaturas e vários meios aéreos. Esta quinta-feira, o dispositivo de combate é reforçado com militares e uma dezena de helicópteros. 2 parques de campismo foram evacuados por precaução. As autoridades pedem aos residentes locais e aos turistas que se mantenham em casa ou em locais seguros até ordens em contrário. As causas não foram ainda oficialmente determinadas. Está a decorrer uma investigação, mas o primeiro-ministro francês liga o fogo às alterações climáticas e à seca. A comissária europeia, responsável pela gestão de crises, afirma que o bloco está pronto a enviar recursos para a França, caso venha a ser necessário. A maioria dos Estados-membros está a propor alterações para simplificar a lei de desflorestação da União Europeia. A legislação aprovada em 2023 tem o objetivo de reduzir o impacto do bloco comunitário no desmatamento global. Da organização não-governamental Earthsight veio um alerta para a hipótese de as mudanças legislativas propostas facilitarem as exportações ilegais de madeira da Rússia e Bielorrússia. Em entrevista à Euronews, a especialista em madeira desta ONG diz que as medidas de simplificação vão criar mais oportunidades de fraude. Well, that's where the EU deforestation regulation would really, close the circle in terms of the existing EU legislation and make it a requirement across the board for companies to not just know where their wood is coming from, because the EUTR to some extent already requires that, but to show geolocation coordinates, for example, for where the wood in their products, comes from, which is a very, very powerful tool because, that can be used to debunk fake harvest claims, fake origin claims. Segundo esta especialista, 8 dos países que defendem as alterações legislativas já estão a beneficiar significativamente do comércio ilegal de madeira. São eles Bulgária, Croácia, Chequia, Estónia, Itália, Polónia, Eslovénia e também Portugal. Ao todo são responsáveis por 67% das receitas geradas por esta atividade fraudulenta. Incidentally, a lot of the member states that were calling for the no-risk proposal were also some of the member states that were getting some of the highest volumes of, conflict plywood. A madeira da Rússia e Bielorrússia tem sido alvo de sanções da União Europeia desde julho de 2022, pouco depois da invasão da Ucrânia. O regulador da publicidade no Reino Unido proibiu 2 anúncios da Zara lançados em maio. Entende que eram socialmente irresponsáveis por exibirem manequins com magreza pouco saudável. Ordenou ainda que a Zara não os utilizasse novamente. A autoridade reguladora argumenta que a clavícula desta modelo estava demasiado saliente. Neste outro caso, diz que foi usado um efeito de sombra para que as pernas da manequim parecessem extremamente magras. Alega também que a posição dos braços e cotovelos faz com que o corpo pareça desproporcional. A Zara afirma que já removeu as imagens e garantiu que nenhuma delas foi alterada. Refere que houve apenas a edição habitual de luz e cor. Assegura também estar comprometida com uma seleção responsável de modelos e fotografias. 50 palcos e 1000 performers aguardam os visitantes na edição de 2025 do Festival Sziget em Budapeste, considerado um dos maiores festivais de música e artes da Europa.
A 31ª edição arrancou no dia 6 e traz muitas mudanças, que para o diretor do festival, Tamar Kadar, será um ano, sobretudo, de muita inovação. Általában, ahogy a fesztivált kialakítottuk, én azt gondolom, hogy az a legnagyobb változás. Tehát ezek a zónák, disztriktek, ahogy elhelyezkednek a fesztiválon belül, van, ahol műfaji szempontok szerint rendezve a színpadokat, van, ahol pont azt, hogy egy ilyen összművészeti világ legyen, az ezekhez kapcsolódó dekoráció, tehát ezek a számunkra, vagy a mi életünkben óriási lépésnek számító változtatások, helyszínek cserélődtek ki, héjazatok, tehát ezek a nagy sátrak cserélődtek ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés a sziget szempontjából. Embora existam muitas atividades culturais e artísticas a par da música, a maioria das pessoas vem pelos concertos, especialmente para ouvir os artistas no palco principal, considerados mais mainstream. Contudo, a música eletrónica também tem atraído muitos visitantes e a prova disso foi a construção de um novo palco no Delta District, localizado na zona norte do festival. Yeah, Charlie XCX Charlie. and Chaperone. Yeah, Chaperone and Charlie XCX, and also FK Twigs. Yes, in Sevdalis and Brutalis we have more of them, but Charlie was the one who made us come here. I'm excited more for Charlie XCX and definitely Chaperone. Anything in Colosseum, honestly. Armin van Buuren, Post Malone, the big ones, Shawn Mendes. Com a reorganização de Sziget, novos espaços verdes foram deixados intactos, permitindo aos festivaleiros acampar em mais sítios. Os organizadores dizem que Sziget reimaginado é uma nova forma de se perder, o que, segundo eles, é uma verdadeira experiência de festival. Tavaly a K-hídon több mint 400 000 ember sétált át, hogy a szigeten fesztiválozzon. Idénre a szervezők még több vendéget várnak. Rácz K. Bence, Euronews, Budapest.